Oi para todos, eu sou o professor Ricardo César Cardoso. Estou aqui com esse vídeo reiterando o convite para o nosso curso de Aristóteles a Darwin e além, tá? No qual nós vamos fazer uma espécie de um sobrevoo na história, vamos dizer assim, na história da biologia. Ou seja, nós vamos muito antes da própria biologia enquanto ciência, mas, sobretudo, discutir a relação entre o vivo, e no caso desse vivo aqui é o homem, com a vida, né? Essa relação complexa entre o indivíduo e a vida, num sentido mais geral. E como o homem entraria aí nessa relação, né? Para tanto, nós vamos partir de Aristóteles, né? E por quê? E por que Aristóteles? Porque não só Aristóteles, ele é, além de ser um grande filósofo, um filósofo que vai marcar a história da filosofia e das ciências até hoje, tá? Mas, sobretudo, ele tem uma importância muito grande para a fisiologia, para a biologia, porque a metafísica de Aristóteles, por exemplo, ao contrário da metafísica platônica, né, que é Platão, que é o grande mestre de Aristóteles, essa diferença se baseia justamente nisso, que a metafísica platônica é uma metafísica fundada na geometria, né? Platão foi muito influenciado pelos pitagóricos. Então a matemática e a geometria foram fundamentais, né, como determinantes para a metafísica platônica. Já Aristóteles, ele parte por um outro caminho, um caminho que nós podemos marcar como sendo, vamos dizer assim, os primórdios da ciência, tal como nós conhecemos, né? Porque, primeiro, ele se baseia na observação. Segundo, na documentação. Ainda que a questão da documentação em Aristóteles é meio complicado, porque essa documentação parte do senso comum, ou seja, a tradição grega. Tá? Mas é aqui que vai estar toda a questão de Aristóteles, e nós vamos ver que, sobretudo, ele vai ter uma influência da biologia, no sentido de que do pensamento do vivo, do ser vivo. É a partir do comportamento do ser vivo que Aristóteles vai fundar a sua metafísica. Então, ele é um filósofo que é complexo demais para a própria filosofia, pelo menos para a filosofia que é ensinada nas nossas faculdades de filosofia, que é justamente o domínio de Aristóteles, o domínio que ele tinha de ciência, pelo menos a ciência da época, né? E esse domínio vai marcar, sobretudo, até o século XVII, com Descartes. Né? Descartes vai operar uma mudança no pensamento filosófico radical, né? E esse pensamento radical vai permitir o desenvolvimento de duas áreas muito familiares a quem vem da biologia, que é a fisiologia. Tá? Descartes tem textos de fisiologia, inclusive num confronto com o fisiologista Harvey, a teoria de Harvey sobre o sistema circulatório, que é o que vai dominar, né? Tem uma influência de Descartes, ainda que haja uma modificação. Tá? E tem também o desenvolvimento daquilo que ficou conhecido como história natural, que era a classificação dos seres vivos, sobretudo a partir da botânica. Nós vamos surgir aqui um sujeito chamado Linneu, que é, vamos dizer assim, o fundador da taxonomia. Né? E, vamos dizer assim, os fundamentos da taxonomia de Linneu vão dominar até o final do século XVIII, ou seja, do século XVII até o final do século XVIII, quando começa a surgir em cena no pensamento do vivo, do ser vivo, a ideia de plano de organização, que vai operar uma modificação não só na história natural, ou seja, na taxonomia, porque o modelo agora não é mais a botânica, mas sim o animal, né? Mas não é só isso. Nós vamos ver surgir aqui a denominação de biologia.
Tá? E com essa designação de biologia, nós vamos ver uma ruptura daquilo que até então era conhecido como filosofia da natureza, que é uma questão que é implantada por Aristóteles, né, quando ele faz a sua hierarquia das ciências, e ele coloca no topo o que ele chamava de filosofia primeira, que mais tarde, na Idade Média, vai ganhar o nome de metafísica, tá? E logo abaixo vai vir a física, que englobaria os seres vivos, tá? E esse domínio, e aí depois vem ética, vem uma série de denominações, né? Mas que o que nos interessa é justamente a questão da física, né? Que vai ser justamente o que ele vai instituir como filosofia da natureza, que é o pensamento da physis, né? Que já vinha antes com os pré-socráticos. Por isso que os pré-socráticos eram conhecidos como físicos ou fisiólogos. Tá? Os primeiros filósofos eram físicos ou fisiólogos. E a partir de Aristóteles, esse ramo da filosofia que cuida da natureza, né, ou a physis, né, é que vai dominar o pensamento até final do século XVIII. E aí vão surgir a física, né, como um ramo da ciência, a biologia e a química, que englobariam as chamadas ciências naturais, cabendo à matemática o campo das ciências exatas, né? E aí começa a fragmentação das ciências, né, a partir, sobretudo, do século XIX. Tá? Então é esse percurso que nós vamos traçar, e é claro que chegando ao pensamento contemporâneo, né, que é justamente o desenvolvimento da biologia molecular, da etologia, né, da questão do comportamento animal, e as questões, é claro, ambientais. Né? Então, dito isso, eu aguardo vocês no dia 17 de março, nós vamos começar o nosso curso, e vão ser aulas quinzenais. Tá? Para maiores informações, tem aqui na descrição, aqui embaixo do vídeo, tá? Vocês vão encontrar com relação a valores e tudo mais, o nosso e-mail, que é ricciardo 1958 @yahoo.com, tá? No qual vocês poderão se inscrever no nosso curso ali. Tá? Não deixem de curtir esse vídeo, dar o like, né? Não deixem de se inscrever no nosso canal Biofilosofia. Também não se esqueçam, né, de dar uma passadinha nos nossos outros canais, que é o Empirismo Transcendental, no qual nós abordamos questões mais de filosofia. Tá? Também se inscrevam lá. Né? Tem o nosso outro canal, que é o Teatro Filosófico, no qual nós tratamos de questões relativas à filosofia e às artes, de um modo geral, mais especificamente o teatro. Tá? Tem o nosso Instagram, Empirismo Transcendental. Tá? Entrem lá, que vamos retomar as nossas postagens de pílulas filosóficas. São pequenos vídeos desenvolvendo umas questões de filosofia, questões básicas de filosofia. Tem o nosso grupo no Facebook, no qual vocês terão contato não só com outras questões que vão ser trabalhadas ali, publicações que vão ser feitas lá, mas também vocês vão ter o nosso cronograma das nossas aulas, tá? E mais a bibliografia básica. Acho que, dito isso, tem o nosso site, que é o empirismotranscendental.com.br, no qual estaremos publicando periodicamente alguns textos sobre filosofia, arte, literatura, ciências, de um modo geral. Né? Então, é isso aí. Aguardo vocês no dia 17 de março e até lá.